A gente está acompanhando aqui a situação junto com o Leandro Rezende e ele conhece bastante o Rio de Janeiro, conhece bastante também os problemas do Rio, então eu quero chamar o Leandro para nos ajudar nesta cobertura. E, Leandro Rezende, a gente estava discutindo agora uma situação enfrentada pelas comunidades do Rio, né? Essas construções que vão sendo feitas. São construções irregulares, em locais muitas vezes dominados pela milícia. A gente sabe que no Rio de Janeiro várias comunidades estão nesta situação e isso expõe desafios históricos do Rio e que a autoridade entra e a autoridade sai e continuam do mesmo jeito, né? Bom dia para você, bem-vindo. Evandro, bom dia para você, bom dia para Elisa, bom dia para todo mundo com a gente aqui no Novo Dia. Nesse dia que mostra mais uma vez uma tragédia anunciada no Rio de Janeiro, né? Como eu estou acompanhando a cobertura de vocês desde cedo e me lembrando que em 2019, em abril de 2019, a 5 quilômetros mais ou menos da onde caiu esse prédio hoje, desabou também um prédio na Muzema, que é uma outra localidade da zona oeste do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, 24 pessoas acabaram morrendo. Foi um dia, eu estava ali, acompanhei de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros, vivi toda aquela situação e hoje, acompanhando 2 anos depois, dá para perceber que é uma tragédia que tem contornos bastante semelhantes. É claro, como você estava dizendo, a Delegacia da Taquara, a 32ª Delegacia de Polícia, instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades, mas o que a gente consegue geograficamente observar são 2 pontos principais. Primeiro, é uma construção que fica numa área ali de mangue, uma área em tese, né, proteção que deveria ser uma área de proteção ambiental nos mesmos moldes do prédio da Muzema em 2019. E Rio das Pedras, como se sabe, é onde a milícia aqui no Rio de Janeiro atua há mais tempo, desde meados dos anos 70. Rio das Pedras é um bairro muito grande aqui do Rio de Janeiro que é dominado pela milícia há bastante tempo. E acompanhando esse tema, Evandro, a gente sabe que nos últimos anos, coisa de 10 anos para cá, a milícia diversificou os seus negócios e começou a ter essa exploração imobiliária irregular como uma fonte de renda importante. É claro que essa investigação está começando agora. O mais importante é saber do estado de saúde dessas pessoas que foram encontradas aí sobre escombros. A gente tem a Isabelle Salem acompanhando, Camila Portes também acompanhando o estado de saúde das pessoas feridas, mas é um problema histórico do Rio de Janeiro. Construções irregulares que são feitas sem o aval da prefeitura, sem o habite-se, sem mínimos preceitos ali para poder erguer um prédio. E são prédios que são erguidos à luz do dia. A atual gestão do prefeito Eduardo Paes, inclusive, na semana passada, celebrou o fato de estar combatendo essas construções irregulares. O próprio prefeito divulgou em suas redes sociais a demolição de prédios construídos irregularmente também na Zona Oeste. Mas esse é um problema que se alastra aqui no Rio de Janeiro há muitos anos e, infelizmente, 2 anos depois do que aconteceu na Muzema, a gente tem que reportar mais uma vez casos de pessoas, como a Elisa estava dizendo, que depositam as suas esperanças em ter uma moradia própria e que acabam perdendo tudo por um fato de um desabamento. Realmente deixa a gente triste, mas exibe aí tragédias que poderiam ter sido evitadas com a atuação mais incisiva do poder público. Pois é, Leandro Rezende, como é importante a gente ter essa sensibilidade, né, de observar esses locais e fazer interpretação até usando bastante a nossa inteligência emocional, de conseguir olhar para essas famílias e ver que é muito além de poder ou não estar nesse local, porque moram em área de risco. Tem muita gente que, infelizmente, olha até de maneira um pouco medíocre, né, com o pensamento e fica, mas estão aí porque querem, se sabiam que podia desabar porque mora. É muito além disso, a gente está falando de necessidades, as pessoas se viram como pode. Então, é importante a gente trazer essa discussão social. Aliás, Leandro, antes de fazer mais uma pergunta para você, eu quero só trazer um lembrete aqui, dar um recado para quem está assistindo a gente. A nossa programação hoje mudou completamente, né? A gente está no ar desde as 6 da manhã, acompanhando imagens do Rio de Janeiro, então tudo mudou aqui um pouquinho nos horários. Eu quero reforçar para você que o nosso quadro Liberdade de Opinião, que começaria às 8h20 da manhã, vai começar com atraso. Daqui a pouco a gente tem Sidney Rezende e, excepcionalmente hoje, temos Gisele Soares.
Então, Sidney Rezende e Gisele Soares em nosso quadro Liberdade de Opinião, que está atrasado, mas já chega aqui na programação da CNN Brasil, porque o nosso compromisso é com a informação, né? Com a notícia, com os fatos e poder compartilhar com vocês esse momento de resgate. Então, certinho, reforçado, já tem o quadro Liberdade de Opinião. Leandro Rezende, quando a gente começou a ver as imagens dessa tragédia, logo no meio da madrugada, né? Que a gente chega aqui bem cedo, na hora eu lembrei da tragédia em Muzema. E aí depois, eu não sou do Rio de Janeiro, não conheço, mas até as suas palavras reforçaram isso, do quão próximos, né, são esses locais e que são tragédias muito parecidas, né? Essas estruturas irregulares de pessoas que moram onde podem, onde conseguem. E é um problema anunciado, né? Infelizmente é um problema anunciado, algo que pode acontecer a qualquer momento, dessas construções simplesmente virem abaixo, porque são feitas do jeito que dá, né? Entrou um dinheirinho, constrói um andar. A gente não está aqui falando se isso é certo ou errado, mas está falando da necessidade de pessoas que sobrevivem dessa maneira. E é muita gente que vive assim, não é, Leandro? Muita gente vive assim, Elisa, e isso joga luz sobre uma série de problemas, né? Primeiro, uma falta de uma política estruturante de habitação aqui no Rio de Janeiro, né? Só para trazer um pouco de contexto, essa área, Rio das Pedras, hoje, que é muito próxima ali da Muzema, a Muzema é um bairro menor que fica no meio ali, entre o Itaiangá e a região de Rio das Pedras, que é um bairro muito grande. É uma região que começou a crescer a partir dos anos 50 aqui no Rio de Janeiro e que teve um pico ali de muita gente indo para lá, principalmente migrantes do Nordeste, entre os anos 60 e os anos 80. Rio das Pedras foi crescendo, um crescimento urbano desordenado, isso não foi parado, e aí o que a gente vê hoje é um número cada vez maior de pessoas precisando ter um local para morar e que acabam se sujeitando a morar nessas condições. O que eu me lembro da época da tragédia ali da Muzema, em 2019, era de que de fato era um problema habitacional grande, que não tinha ali um combate grande do Leandro.